Pronto, estamos iniciando a gravação então, pessoal. Bem, boa tarde a todos e todas, todos. A gente está iniciando, né, mais uma oficina, né, do programa de extensão Experiências Cotidianas e Processos Inclusivos no Território, diálogos sobre as pesquisas e acadêmicas e a cultura local. E hoje a gente vai receber duas temáticas de pesquisas que nos são muito caras. E a primeira temática vai ser apresentada pelo mestre em ensino pela Universidade Federal Fluminense, Valdir Barcelos, né? E além de ser mestre, né, em ensino pela Universidade Federal Fluminense, ele também é mestre em ciência da educação pela Uninorte, do Paraguai. É professor da educação básica na Prefeitura Municipal de São Antônio de Pádua, onde atua no atendimento educacional especializado no Núcleo de Apoio à Inclusão. É coordenador estadual do Centro de Cidadania LGBT no Noroeste Fluminense pela Subsecretaria de Promoção, Defesa, Direito e Garantia de Direitos Humanos. Membro eleito do Conselho Municipal de Educação de 2021 a 2024, tutor presencial do Polo CEDERJ da UENF, Miracema, pela Fundação Centro de Ciências de Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro, CCERJ, na disciplina Educação à Distância, Didática e Metodologia Científica, é graduado em História pela Fundação São José, em Pedagogia pela FAETERJ, né? Tem pós-graduação em História do Brasil pela Fundação São José, Psicopedagogia e Educação Inclusiva também, tem experiência na área educacional e também em coordenação de programas sociais e assistenciais como ProJovem, né, que é o Programa Nacional de Inclusão do Jovem, o PNAEC, que é o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, e academicamente pesquisa relações de gênero e sexualidade em cidades pequenas, em contextos rurais, trajetória e memória LGBT+, direitos humanos e também campos de psicologia social. Então, é uma honra a gente ter o Valdir Barcelos aqui na nossa Praça Miracema, no nosso programa de extensão, agradecendo aqui mais uma vez a parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Miracema. Então, eu passo a palavra para o professor Valdir. Valdir, por favor. Gente, é um privilégio muito grande poder hoje estar aqui falando um pouco sobre tudo que eu aprendi também na UF, né, que foi uma trajetória linda, também poder participar um pouco e falar como se constrói uma pesquisa no campo dos direitos humanos em cidades pequenas, né, que esse é o grande recorte. A gente sabe que muitas pesquisas são feitas no âmbito das cidades pequenas, mas não existe um recorte metodológico, né, vamos dizer, quase cirúrgico, que identifique realmente essas diferenças. E essas diferenças, elas são muito interessantes, né, porque vamos dizer assim, a existência e a subjetividade, ela tem várias relações e várias tramas numa cidade pequena, né. Isso é muito legal, que era um caminho que eu queria pontuar na minha pesquisa, e tive o privilégio, né, da UF me encaminhar nessa pesquisa, é um tema que eu levei à frente. Hoje eu estou coordenando o Centro de Cidadania LGBT estadual, né, sou coordenador estadual do Centro de Cidadania LGBT, depois de muitas polêmicas, mas estamos aí pregando essa questão do acesso à cidadania, também, que tem uma importância muito grande, de o que é ser cidadão no Brasil, o que é não ser, né, e também trabalhando com políticas públicas de forma efetiva. Então, eu tenho um orgulho muito grande da minha pesquisa, porque minha pesquisa da UF, ela meio que transbordou, e hoje eu me tornei não, né, a gente não se torna, a gente vai sempre evoluindo. Vamos dizer assim, eu tive a oportunidade de poder direcionar esse campo tão interessante, cheio de rivalidades, contradições, ambiguidades, assim como toda a vida, né? Como diz a Clarice Lispector, que eu adoro, não procure entender, a vida ultrapassa qualquer entendimento. Mas essa oportunidade de pesquisar e também de estar aqui hoje conversando com vocês,
é de suma importância para mim, né? Eu já sou professor há 13 anos, eu tô meio dinossauro, eu chamo meus amigos de magistério que tem 20, 30 anos, dinossauro. Aí agora eles estão implicando comigo que eu sou meio dinossauro. Então é muito importante eu estar aqui, né, nós estarmos aqui, né, nesse canal promovido por uma universidade pública de grande qualidade, como a UF, né, que eu sempre vou referenciar e levar no meu coração. Então, o meu tema, eu selecionei algumas características que eu acho muito importante. Na minha pesquisa de mestrado, eu pesquisei, gente, meus alunos, tudo entrando aqui, ex-alunos, só vou ver o nome. Você é 10 de limpeza aqui. Obrigado pelo carinho. Na verdade, o que acontece? Quando eu comecei a pesquisar, o meu tema era sobre o fracasso escolar das travestis do interior. Depois, com o tempo, né, mesmo tendo uma leitura sobre o fracasso escolar, eu falei, gente, mas no meu tema eu já anuncio que a escola é um espaço fracassado. Então, eu comecei a pensar a escola em outros sentidos. O que seria escola, principalmente, né? A escola é este lugar, este aparelho, que tem a capacidade de formar as pessoas, né? Como a gente vai fazer um curso para ser formou, né? De forma. Então, isso sempre me incomodou, porque eu também nunca me encaixei nesse contexto escolar. Então, pensei de como eu podia contribuir para que essa pedagogia, ela pudesse avançar. Então, eu falei, esse tema já me denuncia, né, de que, será realmente que essas pessoas fracassaram ou essas pessoas resistiram a um sistema de coisa, um sistema de reprodução, né? Então, foi muito, muito interessante, porque esse tema foi um tema muito custoso, no sentido de que eu não sabia quais os caminhos tomar, e no meu tema ficou sobre trajetórias escolares das travestis do interior. Então, eu pesquisei 3 meninas, né? Uma três meninas trans. Na verdade, no entendimento delas, era uma figura travesti, né? Uma figura feminina travesti. Então, as histórias eram meio que se sobrepõem, mas tinham questões muito interessantes na pesquisa. Um exemplo, quando eu ia entrevistar, que tem tudo a ver com o tema que a gente está comentando, eu reparava que elas limpavam a casa, então ela tinha uma estima, né, que eu chamei na minha pesquisa de estima. Ela acreditava que aquele espaço de entrevista seria um espaço de estima, né? Olha como o pesquisador ele traz essa questão. E por muito tempo eu ficava assim bem naquela postura tradicional de pesquisador, de visitando na hora certa. Mas como eu tive contato com a antropologia social, são 2 livros que me marcam. A Invenção do Feminino, Travesti, a Invenção do Feminino, que é o primeiro trabalho de antropologia social, se não me engano, de 1993, e Negócios de Mexer, vou explicar, que é do Perlong, um autor argentino, de uma etnografia. São 2 livros antigos, eu não estou aqui, porque eu estou ainda no Centro de Cidadania. E senão eu ia mostrar o livro a vocês. E esses 2 livros, eles vão me marcar por quê? Porque ali eu vejo quanto a capacidade da pesquisa ela pode gerar. Então, é muito interessante. Porque eu começo a pesquisar e aparece uma outra questão, que são as fotografias, que era uma coisa que não passava pela minha cabeça, né? Mas todo mundo do interior, que gosta de contar história, que está contando sobre a vida, gosta de mostrar o retrato, né? Porque o retrato era como se fosse um aval de que aquela história tivesse credibilidade. Mas toda história e toda memória, ela tem várias camadas. E aí, eu comecei a ler um pouco de um historiador que eu já tinha contato, assim, um contato breve, que é um teórico bem complexo, que tem um livro que chama Memória e Esquecimento. E aí, eu comecei a entender o processo de, não só das pessoas lembrarem e acionar essa memória, esse momento, mas também o processo de esquecer, de quem tinha o direito de esquecer, né? Então, isso também me marcou muito.
E aí, todo o trabalho que eu pegava sobre relações de gênero, sexualidade, sempre tinha um recorte em cidades grandes. Mas eu pensava assim, a cidade grande, ela tem um aspecto diferente, que é a questão da invisibilidade não, vamos dizer assim, o que eu percebi? Na cidade pequena, uma vez que você faz uma coisa, você fica meio que marcado, né, as pessoas. E na cidade grande tem um aspecto muito interessante. Se você mudar de bairro, você pode aderir a todo nome, porque é uma cidade muito grande e ampla. Então, se você adiciona alguns marcadores de gênero, o resto da vida as pessoas vão ficarem lembrando vão acessar essa memória. Só que a memória, ela tem várias formas nas histórias de serem retratadas. Ela com estima, né, que a gente elege, todos nós, enquanto seres humanos, dentro dos aspectos subjetivos, a gente elege uma história de superação e de estima, para nos designar para os fatos vividos. A gente elege da infância, a gente elege da vida adulta, a gente elege, enfim, da carreira acadêmica, de tudo a gente elege sempre um fator positivo, né? A não ser que a gente passe por um processo de adoecimento e a gente reprograma isso de uma outra forma, né? Que também tem essa questão, né? Que aí é uma questão que entra no campo da saúde mental, enfim. Mas o interessante era isso. Então, eu comecei a selecionar o que as meninas vinham e o que elas acreditavam que na vida dela eram de grande estima. Então, descobri que uma era o casamento, que tinha casado de noiva em 1976, se eu não me engano. A outra é porque ela saiu da escola, ela era um menino, e quando ela voltou para terminar o ensino médio, ela já voltou uma mulher trans, e ela conseguiu terminar o ensino médio. A outra é porque ela tinha uma fama muito grande no passado, por uma briga que teve, e ela teve que sair daqui do interior, e hoje ela escolheu o interior, um lugar também para envelhecimento e desmontagem, né? Porque a gente entende o feminino nas relações de gênero como uma performance, né? É uma invenção. Você usa códigos femininos, né? E o feminino ele tem marcações psicológicas, identitárias muito fortes. O salto, o batom, o cílio, a maquiagem, né? É uma montagem. Na linguagem travesti era se quebrar, né? Elas falavam assim, eu estou me quebrando, vou quebrar meu rosto, com a maquiagem, para afinar o nariz. Então, ela se quebrava, né? Esse é o linguajar das meninas trans e das mulheres, das meninas trans e das mulheres travestis, né? Que as pessoas sempre se perguntam qual é a diferença de trans e travesti. Enfim, é só uma questão política, que travesti é um termo político e transexualidade é um termo que veio da medicina, e esse termo da medicina é uma forma de higienizar as identidades, entende? Então, a pesquisa ela foi se alongando e se afirmando, assim, né? E eu fui construindo um campo teórico em cima desse método. Eu utilizei um pouco da antropologia social, aí na dissertação eu falo, e também nos meus trabalhos, que eu uso recursos da antropologia social, né? Porque a antropologia social tem a questão da inserção no meio e da observação participante, que foi o grande pulo do gato metodológico. Porque, na verdade, eu fazia parte da pesquisa, eu não era alguém fora da pesquisa. A observação participante, você é parte dela. Então, eu passei da entrevista à convivência, que foi um grande aprendizado. Fiquei quase um ano conversando, indo no churrasco, na cerveja, no fim de semana, no aniversário, nas datas festivas. Também fui me aperfeiçoando, crescendo dentro dessa pesquisa. E essa pesquisa foi transbordando e foi dando certo, e eu fui achando um caminho metodológico, que eu acho que é a preocupação de todo mundo. E também, eu peguei algumas coisas da história oral, né? Se utilizava ou não gravador, se tinha arquivo em vídeo. Eu utilizei, na época, um gravador, né? Eu tenho as conversas gravadas. Mas as meninas sabiam, mas com o tempo,
como eu passei das entrevistas para a convivência, aquilo foi amortecendo, né? As pessoas foram esquecendo daquela parte, e isso era muito interessante. Então, essa pesquisa, ela toma várias proporções, porque porque o interior era sempre visto como um lugar mofado e preconceituoso. E a minha pesquisa ela vem dizer o contrário, ela vai dizer, não, a capacidade das pessoas do interior de inventar o seu próprio cotidiano, aí entra um pouco de setor, né, na invenção do cotidiano, aquele livro. Na verdade, eles usavam um mecanismo para inventar o próprio cotidiano. Aí, como eu exemplifiquei isso na minha dissertação? No casamento, em 1976, que no caso era o Fernandinho que casa, em 1976, de véu e grinalda, de noiva, e faz a própria certidão de casamento, enlace matrimonial de Cláudia Márcia, na época era Cláudia Márcia. Também, depois achei interessante que cada época tinha um nome, né? No final terminou como Bia, né? Que a gente conhece, mas também foi Cláudia Márcia, e foi outras milhares de pessoas que poderiam ser. É o que a gente é, né? A gente é muitas pessoas. Inúmeros, né? Já diz Manuel de Barros, não me esqueça, se eu não errei o autor, tudo bem. Mas somos inúmeros. Então, a gente não se cabe, né? A gente quer se caber, mas a gente não se cabe. O ser humano é uma coisa muito ampla, muito grande. É como um oceano. Isso é muito bom. Então, essa pesquisa foi me ampliando, foi me dando noções de direitos humanos e me tornou, assim, vamos dizer assim, uma pessoa mais antenada nesse sentido, e eu pude contribuir, né? E a gente fez não só isso, mas a pesquisa foi crescendo mais. O Duda também participou, me ajudou, porque conhecia muitas pessoas. Nossa, fui muito ajudado na minha pesquisa, incentivado aqui em Miracema. A minha cidade de Miracema, se não tem alguém, é uma cidade muito diferente de uma cidade do interior comum. Eu conto as coisas, ninguém acredita. Eu falo, impossível, aconteceu. É uma terra de Zizi Croquetes, né? Já começa aí. Então, é uma cidade muito linda. Eu nunca sairia de Miracema para uma cidade grande. É uma cidade de pessoas que realmente são diferentes, que vieram marcar o tempo. Né? De tempo em tempo, Miracema sempre tem uma pessoa que marca o tempo. E isso é muito legal. No carnaval, enfim. E o que acontece? Existiu um apagamento, que eu senti da minha parte, da memória LGBT do interior. E isso que faço hoje, o exercício, é trazer essas pessoas, porque senão a história de Miracema não existiria. E estudando, não só isso, também, na época eu peguei um livro da Fundação de Pádua, se não me engano, Sertão dos Puris, para entender. E também percebi que as histórias de cidades pequenas sempre giravam ou em grandes políticos, ou em algumas, vamos dizer assim, enchente, alguma coisa assim, e era sempre aquela mesma pessoa, entendeu? É sempre aquela mesma pessoa. O interior, tipo, tava faltando um círculo de memória LGBT para as pessoas entenderem que todo o processo formativo é de crédito também dessas pessoas, porque participaram ativamente de todos os processos históricos da fundação da cidade, da criação de várias questões, de várias pautas, de várias pesquisas. Então, é muito emocionante. E isso foi um grande privilégio, entender que essas pessoas eram atores sociais, eram atores e atrizes sociais que contribuíram grandemente para os direitos humanos. Eu conto as histórias de Miracema, vamos supor, na Secretaria de Direitos Humanos do Estado, ninguém acredita, foi impossível. Isso não aconteceu lá. Não aconteceu, era assim, tinha uma pessoa assim, tinha uma pessoa assado. Aí, quando teve a inauguração do Centro de Cidadania, teve muitas meninas trans, muitos meninos trans. Aí o Almir Franca, que faz um trabalho com Ecomoda há muitos anos, no mundo inteiro, que veio na inauguração e falou assim, eu nunca vi travesti transexual, tudo de vestido de salto, no centro da cidade, nesse sol, elas andam na luz do dia. Eu falei, pois é, né? Que pena na cidade à noite, para essas pessoas, para nós LGBT, sempre foi um conforto.
sempre foi um manto, e foi um rito, nos colocaram lá. A gente não é só noturno. A gente sai para trabalhar, a gente é médico, a gente é senador, a gente é professor, a gente é tudo. E pode também se prostituta também, que não tem nada, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas o importante é que a gente isso é muito grande. E o manto da noite protege hoje essas meninas que ficam na esquina, na calçada, batalhando. Aí falaram assim, Valdir, mas aqui não tem um ponto de prostituição? Eu falei, não mesmo. A gente trabalha com um outro tipo de mística e de retórica. E isso é muito interessante. Gente, o meu notebook, eu vou ter que trocar de tomada, porque eu acho que essa tomada aqui do Centro de Cidadania não funciona, não está carregando meu notebook. 2 minutinhos, já vou. Senão vai desligar. O Valdir ainda está por aí? Ele saiu para colocar um carregador no notebook dele. Ah, joia. É que a minha internet oscilou aqui e eu não ouvi a última... técnica. Não, sem problema. É só porque a minha internet caiu aqui exatamente na hora que você saiu. Um minutinho só que eu vou encostar aqui, porque... Tranquilo. Então, gente, como eu estava dizendo para vocês, desculpa a falha técnica, distração. Sou sempre dificuldade com carregador, esqueço, bem distraído. Acho que é do signo. Mas, enfim, gente, essa pesquisa, ela teve uma importância muito grande, porque ela demarca o interior como um lugar, vamos dizer assim, um lugar frutífero, né? Porque toda a bibliografia que eu via, acreditava-se que o interior era um lugar extremamente mofado e que as pessoas eram extremamente intolerantes às questões de gênero e de subjetividade diferente, de minorias. E não é assim que funciona, né? Através dessa pesquisa eu pude descobrir que as pessoas fizeram revoluções, assim, estava muito mais à frente do que a cidade grande pretendia estar. Entendeu? Apesar do Brasil passar por um processo, todas as demandas LGBTs nunca foi votado pelo legislativo. Todas as demandas, elas foram judicializadas, né? As questões de direitos fundamentais, né? Da nossa Constituição, que passa pela nossa Constituição por todos nós. E isso é muito interessante porque mostra a dificuldade de se ter um diálogo no Brasil. E depois disso que eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver também um documentário que me inspirou muito, que chama Kátia. Kátia é uma travesti do sertão do Piauí, acho que chama Colônia, a cidade dela. Vocês podem depois jogar no YouTube, que tem um taser lá maneiro. Kátia foi a primeira travesti vereadora do Brasil. E Kátia chegou a ter 3 mandatos e chegou a vice-prefeita. Então é muito interessante as relações que se dão no interior, né? E aí eu também me remeti a Jorge Amado e lembrava da Tieta em Manto Seco. Como Tieta foi uma figura revolucionária enquanto mulher, né? Se pensava as relações de gênero de forma diferente, né? Tem essa síndrome de Tieta que a gente fala das pessoas que vão e voltam para dizer que estão melhor. Então o interior ela tem vários caminhos que vão se entrelaçando.
E essa pesquisa tem essa importância porque relata a voz dessas minorias que talvez passariam despercebido, né, despercebido pelas pessoas. Essa pesquisa traz à tona esse campo, e que é o mais interessante também, que eu pretendo me debruçar, que é a questão das zonas rurais, né, da transexualidade, da travestilidade em zonas rurais, dessas identidades de gênero. Elas casam, têm marido, toma conta da colheita, tem todo mundo paralelo, que é também muito interessante. É uma forma também de se resguardar de alguns julgamentos sociais, né? Porque o que a gente percebe, estudando um pouco sobre feminismo plurais, no caso plurais, usa a palavra plurais, que abarca todo tipo de feminismo. Transfeminismo, feminismo negro, que é interessante. A gente entende que são performances, né? E o feminino, ele realmente é plural, porque cada um tem, né? Vamos dizer assim, cada mulher tem a sua essência, a sua diferença e a sua construção do feminino. E as meninas trans não são diferentes, né? Apesar de acreditar, de precisar se quebrar para se transformar e para inventar esse feminino, que não é um feminino que tange ao campo da biologia, né? Porque a gente usa muito a biologia para explicar as coisas e esquece do campo da subjetividade e das relações sociais. E elas estão aí lutando pelo seu espaço, pelo seu direito. Há muita coisa a ser feita nesse âmbito, mas essa pesquisa ela vem equacionar e tentar mostrar para as pessoas que é preciso também olhar o outro, né, com empatia, com solidariedade. Não é só uma questão de militância, é uma questão também de saber sobreviver e viver em sociedade. E essa pesquisa ela é muito ampla, né? Eu ficaria horas comentando e traçando autores e caminhos que foram percorridos, né? Eu usei também muito Guacira Lopes Louro, que tem um livro que chama Corpo Estranho e Pedagogia da Sexualidade, que conta um pouco sobre como esses corpos vivem na escola, para me entender também que a escola é muito mais que uma instituição, a escola é a vida, e as pessoas elegem as suas escolas, e que a escola formal talvez não é válida para todo mundo, ela não tem esse significado, isso é uma questão que precisa ser destituída, né? Isso é uma questão extremamente capital, que todo mundo tem que aprender a mesma coisa, o que está no currículo, né? Essas questões, a gente pode olhar isso muito mais adiante e direcionar a escola para outros âmbitos e outras habilidades, né? Às vezes, uma pessoa se interessa por arte, outra por história, outras vezes a pessoa se interessa por desenho, por técnica de desenho, enfim, às vezes a escola não dá conta. Eu acho que essa frase que a gente inventou e que é da nossa formação desde a colônia, que a educação seria redentora da humanidade, né, no período jesuíta, eu acho que a gente meio que falhou, eu acho que essa frase, ela não é muito adiante, e a gente acredita também que a academia é um lugar de potência, mas também é um lugar muito complexo, né, de muitas questões e de muitos labirintos, né, nem todo mundo precisa ser um pesquisador para entender sobre a vida, temos aí Cora Coralina, Paulo Freire, muita gente boa, que se alfabetizou muito mais tarde. Então, a vida e existir é a melhor forma de se conhecer as questões sociais e as relações entre a vida, porque a vida ela é relacional. Ninguém está sobre o outro, a gente está entre outros, né? A palavra entre é muito mais importante que talvez a nossa opinião, né? A gente está aí na sociedade do cansaço, com o Yang, que está discutindo essa questão, que é o poder, e a gente precisa entender que o outro tem sua importância no mundo e o outro sente dor como todo mundo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso e tentar policiar esse campo de subjetividade. Lógico, as relações de poder são muito fortes, lógico, o capitalismo é muito forte, mas a gente pode pensar um pouco fora disso,
sobre a nossa ética que a gente construiu, sobre nossos princípios, sobre a nossa religião que a gente construiu, e tentar ver o outro como uma possibilidade de existência também, né? Ver o imigrante que sofre tanto, né? Ver várias questões. Sabe que a outra metade do planeta nem conhece a Bíblia e a gente vive com um cristianismo acelerado e difícil de acesso para algumas minorias, né? Então a gente precisa pensar isso de uma forma muito mais ampla. Bom, gente, eu fiz uma fala, mas eu quero... na verdade, como que vai ser a dinâmica? O Duda vai ser o próximo, e depois vai ter pergunta, como vai ser mesmo? Isso, Valdir, a gente vai fazer o seguinte, eu agora vou só falar rapidamente do nosso grupo, depois eu passo ao Duda, e aí no final a gente vai fazer roda de pergunta para todo mundo. Deixa eu só mudar minha tela aqui e compartilhar. Obrigado, Valdir, pela sua apresentação. Desculpa minha câmera fechada, mas é porque esse período tá maravilhoso, 1000 coisas ao mesmo tempo. Bom, pessoal, então, deixa eu só compartilhar minha tela aqui. E a minha fala é bem rápida, só me apresentando e falando um pouquinho do projeto que o Duda vai falar também, porque a gente está na Universidade Federal Fluminense, então agradecer pra caramba a Gorete, que é uma parceira de bastante tempo atrás, ainda quando eu era diretora do Instituto, a gente já conversava muito sobre questões muito sérias dentro do Instituto e questões de sala de aula, de particularidades da cidade e da região. Então, um prazer muito grande fazer parte desse projeto junto com ela e ter vocês aqui para a gente poder conversar, para abrir mais uma linha de diálogo. Eu vou falar sobre o Grupo TEC e depois o Duda vai falar sobre iniciativas para o incentivo à educação patrimonial em municípios do Noroeste Fluminense. O meu nome completo é Daniel Costa de Paiva, e aí, assim, normalmente quando tem essas coisas de apresentação, normalmente o pessoal fica lendo linhas e linhas e linhas de currículo, de formação, de não sei das quantas. Eu prefiro simplificar as coisas do que falar desse monte de logomarca que está espalhada por aqui, ainda está faltando coisa. A minha formação ela é linear na área de computação, então graduação, mestrado, doutorado. Depois eu trabalhei no projeto voltado à Petrobras, que é o ápice de quem trabalha na computação, né? Chegar no máximo do desenvolvimento. E em 2012, por causa de Reúne, eu descobri que tinha muita oportunidade de concurso público para professor, e como eu queria muito me tornar professor, eu resolvi fazer mestrado e doutorado para isso, e não o contrário. Então, eu não sou aquelas pessoas que não tiveram mercado e aí saíram do mercado para docência. Eu, de fato, fiz mestrado e doutorado para virar professor e para ter uma carreira estável, que é um dos poucos jeitos de ter carreira estável nesse país, infelizmente. E aí, então, em 2012, eu começo a trabalhar na Tecnológica Federal do Paraná, o único Cefet que virou Universidade Tecnológica. Não deu muito certo, porque ela ficou meio mista, tecnológica e universidade acadêmica. Lá eu fui coordenador do EAD, e em 2014 comecei meu processo de distribuição para cá, porque minha família é de Ubá de Minas. Então eu queria morar bem mais perto. E assim, eu acho que o jeito mais fácil de vocês conhecerem um pouco do que a gente faz é o nosso canal do YouTube. Então, se vocês quiserem conhecer, tem bastante material lá, tem muita coisa. Principalmente em relação aos temas que a gente discute, que são tecnologia, educação, cognição, e aí, claro, braços que envolvem essa tríade aí, né? Por isso o TEC. E aí, em 2015, então, eu chego aqui, vindo restribuído. Em 2016, a gente cria o grupo de pesquisa, que é esse TEC que eu acabei de falar. E a nossa linha mestre é
recurso didático, mas é como linha mestre. A gente também pensa em tecnologia voltada para outros públicos e práticas didáticas e coisas do tipo voltadas para outros públicos, mas, em geral, a nossa base é tecnologia por causa da minha formação, é meio óbvio isso. No entanto, algumas das produções que a gente tem e que no grupo a gente tem um diferencial que, normalmente, o que acontece nos projetos de pesquisa, que é o seguinte, a gente traz para dentro do desenvolvimento do projeto a participação das escolas, a participação dos alunos, a participação dos professores. Tá? Então, aqui é um rapaz de Paraíso Tobias que gostava muito de robótica, então ele fez o sistema, um carrinho robótico, experimentou o TCC dele, o trabalho final de curso dele numa escola. Esse aqui de baixo é um software, é um programa completamente desenvolvido por uma menina de Recreio. Aqui nessa estante tem um monte de recursos didáticos reusando lixo eletrônico. Isso aqui na ocasião, na Semana Nacional de Museus, que a gente organizou junto com o Duda, junto com a Secretaria de Educação e Cultura de Pádua. Aqui em cima um site de repositório de materiais e aqui embaixo análise de aplicativos prontos e coisas desse tipo. Nesse caso aqui para a língua portuguesa. Outras questões que a gente trabalha, formação de professores, gamificação, dinâmicas em sala de aula, dinâmicas com alunos e projetos aqui na região. E em 2015 para 2016 a gente trabalhou com ensino híbrido, oferecendo capacitação e materiais desse tipo. Então a gente está sempre tentando trazer essas novidades, essas inovações para instrumentar e oferecer e mediar junto à comunidade aqui da região. Esses aqui são alguns aplicativos que são feitos na disciplina que eu dou na graduação. Alguns deles, como esses dois de baixo, são adequações de jogos famosos. Esse da esquerda aqui, inclusive, publicado no maior evento de jogos do Brasil. E os outros, criações mesmo, novidades, saídos do zero. E já que o pessoal discute muito a questão de tecnologia ser muito boa para gerar interesse e engajamento dos alunos, então isso tudo está disponível de graça para vocês poderem usar, é só conversar com a gente. Isso aqui é um gráfico que eu sou obrigado a colocar porque, em geral, as pessoas associam muito o nosso grupo de pesquisa à minha pessoa. Eu sou líder dele. Mas, na verdade, o grupo é muito maior do que só eu, e esse gráfico mostra de forma muito clara, porque de 2004 a 2015 eu produzi cientificamente alguma coisa. No entanto, a minha produção em 12 anos, 11 anos, foi de 30 trabalhos. De 2016 a 2019, a gente já chegou a 90, o que é muito maior do que a capacidade que eu tenho de produzir individualmente. Tá? Então, semana passada, por exemplo, a gente estava com um monte, mais de 10 trabalhos sendo apresentados em evento. Isso força do grupo, força da galera que vai produzindo e diversificando e oferecendo materiais para a galera, para toda a comunidade local. Aqui para falar um pouquinho sobre questão de captação de recursos, então a gente busca captar tanto de empresas, quanto de agências de fomento, quanto através de parceiros, quanto através de bolsas da própria universidade, de instituições externas. A gente tem no histórico o PIBIQuinho, por exemplo, tem também projetos voluntários em Miracema, projeto voluntário em Itaocara, projeto voluntário com ONG. E, tentando resumir as nossas produções, estão nessas palavras aqui. Óbvio que em algum momento vocês vão identificar coisas de tecnologia, mas principalmente tecnologia, educação e ciência cognitiva, né, que são esses 3 desenhos de cima, mas a gente também atua em outras áreas. Por exemplo, hoje a gente está ajudando na organização e na palestra mesa de um evento da área de comunicação da Unip São Paulo, capital.
tá? Então, a gente vai fazendo algumas parcerias. Em maio, a gente transmitiu um evento do Amapá, da área de comunicação também. Então, assim, a gente tem um canal do YouTube, já usou o canal para, por exemplo, algo bem materializado, né, para vocês entenderem a nossa visão como grupo. Laje do Mureaé teve um contato do SESC oferecendo um atleta para dar palestra aos jovens e, por causa de pandemia, todas as restrições, e o atleta, como está na Espanha, eles precisavam de tecnologia para mediar essa comunicação, e a gente fez essa live, transmitiu pelo YouTube, para alcançar, e alcançou mais do que 300 pessoas nesse evento. Então, nosso objetivo é levar informação a cada vez mais pessoas e ajudar o máximo que a gente puder. Esse é o nosso evento, o Tech Encontro, vocês já devem ter ouvido falar. Foi o evento em 2016 que a gente passou por um monte de escola. Foram 450 crianças, 8 escolas, 4 cidades diferentes. A gente organiza esse evento todo ano. Nesse ano vai ser na penúltima semana de novembro. A gente está fechando a programação dele já. E a gente tem um grupo de educadores Google. O Google achou a gente aqui e a gente tem a responsabilidade e obrigação de, além de conduzir um grupo voluntário gratuito, ainda ter uma atividade de capacitação, de instrução, de divulgação, pelo menos a cada 90 dias. Tá? Então, se vocês precisarem de alguma coisa relacionada a ferramentas Google, despencou. Até onde vocês viram? Não. Até o slide anterior. Tá. Na verdade, caiu aqui. Sim. Tá maravilhosa a internet hoje. Mas então, a gente teve o reconhecimento do Google e num país burocrata igual o nosso, é interessante a gente ter um grupo de educadores aqui, uma chancela do Google aqui, para a gente poder oferecer certificado para quem participa das nossas capacitações, formações e coisas do tipo. E é um grupo voluntário e gratuito, tá? Então não tem qualquer possibilidade de recebível. A gente pode receber doação, mas a gente não pode cobrar por nada em eventos do GIG. Isso aqui é um livro, é um lançamento de um livro que eu acho interessante pra caramba e bem marcante na história do Tech, que é um livro onde toda essa mesa aqui é de doutores, aliás, é de médicos, e o único não médico aqui sou eu, que estou aqui atrás. E o nosso capítulo é o capítulo que tem a participação de uma aluna de 17 anos, de 18 anos, na verdade, que estava no segundo período. E exatamente a contribuição dela foi em ajudar a ter uma linguagem mais popular. Esse livro fica, inclusive, do meu lado aqui o tempo todo, porque eu acho ele um marco muito importante para demonstrar onde que o nosso grupo quer
chegar, que é exatamente no protagonismo das pessoas daqui, já que a gente tem um monte de características piores, mas também um monte de características melhores do que os grandes centros. Por exemplo, uma característica genial que a gente tem é a possibilidade de acompanhar o estudante em todo o período de educação. E a gente consegue fazer avaliações e acompanhamentos muito interessantes em relação a isso, para melhorar a educação como um todo, ainda mais sendo uma região onde a gente tem a UF, o IFE, a FATEC, a FASAP e o CEDERJ. Então, isso é interessante para caramba para a comunidade como um todo. Esse aqui é um outro fato muito interessante. Talvez boa parte de vocês conheça essa sala. Isso aqui é uma sala de aula em Miracema. E nesse dia a gente estava, inclusive com a Dominique, que deve estar aí, ela estava aí mais cedo. A gente estava fazendo um projeto voluntário lá de pesquisa, de iniciação científica, e eu convidei esse rapaz para poder ir lá, talvez alguns de vocês conheçam. E foi muito marcante nesse dia, porque o Lucas estava na sala que ele estudou, falando para o irmão dele, que está sentado em algum lugar aqui, eu acho que é aqui atrás da câmera, sobre a experiência de ter feito um mestrado em quadrinhos e ter tirado 10 numa banca que tinha, inclusive a Gorete fez parte da banca dele, que é psicóloga, uma professora da comunicação, eu que sou da computação, e uma professora da educação, que teve um problema de saúde e por isso não pôde participar presencialmente da defesa, mas mandou o parecer dela para a defesa. Então, é muito legal você não apenas valorizar como oportunizar a região, mas também você demonstrar que é possível de modo bastante materializado, de modo bastante real. Atualmente, o que a gente tem feito? Tem o canal do YouTube, eu já estou terminando. A gente tem feito vários eventos. Em geral, a gente está divulgando os eventos ou pelo Instagram do Tec, que está aqui embaixo, @TecGrupo, ou pelo nosso canal do YouTube, que é Daniel Costa de Paiva, vocês acham fácil. E a gente tem feito algumas capacitações, vocês devem ter ficado sabendo também, que são capacitações em tecnologias gratuitas, em geral, falando sobre qualidade de vida, melhoria de tempo, produção gráfica, produção de materiais e recursos para melhorar a qualidade da aula e do dia a dia de vocês. Inclusive, essa imagem aqui é muito legal, porque se vocês acessarem esse endereço aqui embaixo, vocês vão identificar o site que foi elaborado pelo Zé Sérgio, que está aí na sala. Ele, que é professor de história, nunca tinha feito um site na vida, eu desafiei ele a fazer, ele aceitou o desafio, produziu o site, e além do site, você tem neste site aqui 25 ferramentas Google, com vídeos separados para cada ferramenta. Então tem tanto vídeo que a gente mesmo gravou e que está disponível no nosso canal do YouTube, quanto vídeos que o Zé Sérgio encontrou na internet, catalogou, e ele marca o tempo. Então, assim, não sei criar um canal do YouTube. Você vai entrar lá no site dele, nesse endereço aqui embaixo, tem lá, nas ferramentas, o YouTube. Você vai achar o vídeo que tem ensinando como criar o canal do YouTube, e tem exatamente o momento onde o outro professor ensina a fazer isso. Tá? Trata-se de um repositório de materiais que é bastante útil, é bem interessante. E, claro, nas nossas capacitações a gente fala de coisas um pouco mais práticas, um pouco mais dia a dia, um pouco menos iniciantes, posso dizer assim. E aí, só terminar minha fala agradecendo muito pela oportunidade e chamando vocês para conhecerem o canal do YouTube. Eu vou até pegar o endereço e colocar aí para vocês e chamar o Duda para fazer a apresentação. O Duda, que eu conheço... eu o conheci, já que eu sou de Minas, né? Vim para cá meio que de paraquedas, sem conhecer a região. Eu o conheci quando ele estava chegando, vindo de Miracema para Pádua, para assumir a cadeira de direção de cultura.
E muito rapidamente eu falei com ele, ó, você precisa ter um mestrado na área que você gosta, na área que você trabalha, e a gente realizou a Semana Nacional de Museus em 2017 e depois a gente organizou para pensar no projeto dele, pensar nas atividades que ele podia fazer, e ele vai falar agora sobre esse projeto para vocês. Obrigado. Se tiverem alguma dúvida, meu nome completo, @gmail.com, é o jeito mais fácil de falarem comigo. Eu vou colocar o link do YouTube aí no chat. Duda, com você, meu garoto. Boa noite já a todos, todas e todes. Estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Até porque eu tenho um volume de voz alta. Bom, de imediato, a gente agradece sempre a Deus as oportunidades, mas também muito grato ao professor Daniel por essa oportunidade, né, de compartilhar com ele esse trabalho. O professor Daniel, ele, como ele mesmo disse, ele não se atém à área específica dele de estudo e trabalho, que é a tecnologia, mas ele também gosta dessa interdisciplinaridade com as outras áreas do conhecimento e da educação. Agradecer à professora Goretti pelo convite, que, através da Secretaria de Cultura e Turismo de Iracema, a nossa participação aqui nesse trabalho. Aproveitando a oportunidade, eu deixo um abraço do nosso secretário, Eduardo Luz Tostes Botelho, da Haddad, que teve um problema familiar. Essa semana perdeu uma cunhada e está um pouco impossibilitado de compartilhar com a gente. E também a professora Goretti, por ter criado essa oportunidade, mais esse canal de troca que nós possamos estabelecer em relação à cultura. Obrigado a vocês também que estão aí, que atenderam o nosso convite. E o objetivo maior, finalmente, é contagiar vocês através da cultura. Espero que eu alcance esse objetivo maior, que é essa contribuição. O meu trabalho, eu sou servidor público municipal. Quando eu fiz concurso, eu já fui lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, aí fui conselheiro, enfim. Esses são complicados porque parece uma coisa de massagem de ego, mas é só para a gente traçar um panorama. Quando foi em 2016, eu entrei como diretor de cultura e, na época, nós criamos a Secretaria de Cultura e Turismo para que a gente tivesse autonomia dentro do município para atuar na área de cultura. Então, houve o período, os 4 anos da gestão, em que eu fiquei lá coordenando os trabalhos na área de cultura, e quando, findando este processo, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação no IFE, de Cultura, Patrimônio e Território, e Diálogos no Território, que o Zé Sérgio era aí meu companheiro, talvez tenham outros aí que eu não esteja vendo ou percebendo, e já eu começo a desenvolver um trabalho acadêmico relacionado à educação patrimonial, que é a educação pelo viés do patrimônio cultural. E, na época da pós, eu iniciei esse trabalho de pesquisa e nós podíamos, na ocasião, tínhamos as opções de trabalhos de conclusão do curso, e eu fiz um projeto cultural sobre educação patrimonial e que nos deu a possibilidade de desenvolver esse trabalho. É um trabalho preliminar, é um trabalho ainda de forma a respaldar aí as questões da cultura e esse contágio, como costumo dizer, e também que a gente pudesse incentivar mais pessoas a atuarem na educação através da cultura ou atuarem propriamente dita na cultura, seja na parte institucional, de gestão ou educacional. Então, o meu projeto ele era intitulado Iniciativas para o Incentivo à Educação Patrimonial em Municípios do Noroeste Fluminense. Então, esse recorte territorial aí do Noroeste Fluminense é em função
das nossas manifestações culturais e atividades culturais serem muito próximas, né? Mais à frente a gente vai detalhar um pouco mais isso. Mas, assim, é uma realidade muito próxima em todos os sentidos. Então, eu quis externar essa pesquisa, não só para o território da universidade, que é Santo Antônio do Pádua, ou então o território da minha cidade, mas para os demais 11 municípios do Noroeste Fluminense, né? Então, de imediato, eu vou dizer para vocês aqui uma síntese, né, que foi instrumentar professores para abordagem de educação patrimonial com exemplos adequados e conhecimento das realidades locais e regional. Então, dá aí esse parâmetro e esse contexto aí da realidade local, né, porque a gente tem que se reconhecer enquanto ser humano, cidadão, dentro do seu território, no seu ambiente, e externando esses conhecimentos. E realizar um circuito de palestra, que foi uma forma de agregar pessoas e conhecimentos da área de educação patrimonial e da cultura. Um abraço aí ao meu amigo Rodrigo Rangel, que é também, junto comigo, participante da Comissão Consultiva do Sistema Estadual de Museu. Um grande abraço, obrigado pela sua participação. Então, nós criamos esse circuito. Ô, Duda. De palestra, durante o decorrer da Iracema. Eu não sei se só para mim, mas a sua câmera está travando. Oi. Fecha a sua imagem, fazendo favor, que aí seu áudio sai mais limpo. Obrigado. Tá, pode ser também aqui o que eu vou mexendo, pode ser alguma desconexão aqui. Então, a gente, no decorrer, né, do trabalho acadêmico, entre aula, leituras, estudos, aquela questão toda que todo mundo já conhece, nós iniciamos um circuito de palestra que nós conseguimos realizar em Miracema, Pádua, Itaocara, Varriçai, Miracema e Itapiruna. E nesse circuito de palestra, a gente abordava as temáticas para que as pessoas pudessem ter, assim, vamos dizer, uma iniciação dentro da questão institucional da cultura. Nós vimos de um momento no meu caso, da criação de uma secretaria, da criação da lei do sistema municipal, e, a partir daí, nós precisávamos, num contexto de mapeamento ou de um censo cultural, fazer as pessoas se inteirarem das questões institucionais realizadas na cultura. Então, a gente tratava da questão do que é patrimônio material, que propriamente dito é a matéria, né? São os prédios, monumentos, objetos museológicos, enfim. E o patrimônio imaterial, que está ligado às culturas e manifestações populares não tangíveis, principalmente as manifestações de cultura popular ou do patrimônio material, que é muito latente na nossa região. Como também a gente tratava da cronologia dos estudos acerca da cultura também, em relação à proteção de patrimônio, que ela se inicia lá na década de 30, através do SFAM, que depois foi transformado em IFAM. Infelizmente, hoje, nós tivemos a destituição do Ministério da Cultura e somos uma direção dentro do Ministério do Turismo, né? A cultura, ela sempre avança, ela sempre se destaca, ela é um pilar da educação, né? Educação e cultura não andam separadas, elas andam juntas, são irmãs gêmeas, e, com isso, a gente tem esse estudo cronológico para as pessoas entenderem que no Brasil é um estudo meio tardio, né? Existem inúmeros estudos através das universidades, os órgãos institucionais, das secretarias municipais, enfim. E a gente fazer entendê-los que a Constituição Federal, a partir da criação do Sistema Nacional de Cultura, ela nos direciona à criação dos sistemas estaduais, né, que no estado do Rio de Janeiro é a Lei
7035 de 2015, né? É uma lei recente, como vocês estão vendo, e aí o sistema ele é composto pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais, pelo Plano Municipal de Cultura, que é o direcionamento e a construção do que é relevante para aquela comunidade desenvolver o trabalho, e como também o Fundo Nacional de Cultura para os repasses de recursos, que, em virtude da pandemia, nós tivemos aí a liberação de recursos que estavam nos fundos de cultura e conseguimos, através da Lei Aldir Blanc, dar aí uma fomentada na cultura a nível nacional, estadual e municipal. E na cultura, a gente, muitas das vezes, trabalha muito com questões ligadas à memória, né? E nós tivemos também um trabalho desenvolvido no IFE sobre memória, numa oportunidade em que nós aproveitamos um trabalho também da UERJ, junto com o MUFA, que é o Museu de Favelas do Rio de Janeiro, que eles desenvolveram as questões da oralidade e da memória, né? A memória gustativa, que a gente come aquele doce e lembra da avó, a memória olfativa, tem o cheiro da terra, enfim. São questões ligadas à memória, muito bem colocadas aí pelo professor Valdir, que nos lembrou do retrato, né? O retrato é uma questão de registro daquele momento, como também das questões que envolvem o patrimônio cultural. O nosso trabalho também foi bem norteado pela Lia Calabri, que é uma pesquisadora de políticas públicas e da cultura em âmbito nacional, com várias publicações. Então, a partir dessas palestras, a gente também fez as tentativas de que as pessoas fizessem adesão ao projeto, nos informando, nos trazendo material, conteúdos e peças ou informações que pudessem agregar ao nosso trabalho. Então, a partir daí, a gente tem essa contribuição na questão da memória, né? Porque a gente, durante as palestras, desenvolveu com os participantes toda essa questão memorística, de entender como é que eles tinham uma visão da cultura local quanto à cultura regional, estadual, nacional. E também nós esclarecíamos as questões das legislações de proteção, ou seja, o patrimônio material, a forma de proteção é o tombamento, e o patrimônio imaterial é o registro. Todas essas legislações, elas devem ter um estudo preliminar, que a gente chama de inventário, que a partir daí você vai fazer esse levantamento o mais completo possível sobre aquele bem cultural, como informações, fotos, registros, de todas as formas, e aí a gente começa a conseguir desenvolver um formato de proteção através da legislação, como também desse levantamento específico de cada manifestação ou patrimônio material. E, com isso, a gente também, dentro do trabalho, desenvolveu alguns estudos mais assim, direcionados, né? Como aí no slide. Educação e cultura, um processo permanente de aprendizagem. A cultura, ela é entendida como um processo permanente, porque as novas gerações vão agregando valores às manifestações, vão adaptando aos seus tempos, mas a gente tem a preocupação para aquilo que não perca a sua originalidade ou então o seu formato, a sua dinâmica de acontecimento ou de surgimento em cada comunidade. Então, a partir daí, a gente começa também a desenvolver uma outra parte, explorando mais o ensino tradicional e a interdisciplinaridade da cultura através do viés do patrimônio imaterial. Como eu disse, ele é muito latente na nossa região, né? A gente tem aí, praticamente em todos os municípios da região, o jongo, que para nós é mais conhecido como caxambu, que é a mesma manifestação, as folias de reis, o mineiro pau, o boi mitadinho, que tem as suas características específicas também de cada território.
em cada município, isso tem a sua origem, tem a sua essência, mas de um lugar para o outro tem as suas especificidades. Então, a gente também procurou, dessa forma, executar o maior número de pesquisas e de captação de informações em relação a isso. Então, a gente começa também a perceber que entre o ensino tradicional e a interdisciplinaridade de usar a educação patrimonial como forma de criação, a gente geralmente costuma dizer de público, mas eu tenho dito que é a criação de uma nova geração que valorize o patrimônio cultural através dessa sensibilização, como eu também costumo dizer, através desse contágio, né? A gente conseguir o máximo possível de pessoas que agregassem valor ao nosso trabalho. Então, a gente percebe que cada grupo, como eu disse, tem a sua dinâmica, né, dentro do seu território. Por exemplo, o jongo de Miracema usa o tradicional chitão na sua indumentária, sendo que o jongo de Pádua, as pessoas já usam a indumentária toda branca. Então, sendo mesma manifestação, o jongo do Caxambu, ele tem essas especificidades. A regra a cada manifestação cultural, como na dança, coreografada, cerimônias, periodicidade, exige esse público apreciador e participante, ou seja, as pessoas que valorizam, as pessoas que entendem essa importância da simbologia da cultura. Então, nós também podemos ver que a preparação do grupo ela tem dinâmicas diferentes. Cada grupo se apresenta de uma forma, né? Hoje em dia, a gente tem aí uma preocupação, principalmente com a pandemia, por causa do avanço, né, que o audiovisual teve, que, graças a Deus, foi o que nos ajudou a confortar e também reafirmar a importância da cultura, as grandes produções e que nem sempre correspondem àquela manifestação cultural, àquela dinâmica que ela tem na sua origem, né? A gente tem aí os grupos que também já criam esses espetáculos que a gente chama de parafolclóricos. Enfim, no nosso trabalho também a gente fez uma revisão sistemática, né, que é uma forma de pesquisa para a gente entender outras questões ligadas a essa dinâmica da cultura, né? Nós também experimentamos várias séries e faixas etárias, né? Eu palestrei para o 5º ano, para o 9º ano, no 3º ano do curso de formação de professores ou curso normal, como também na universidade, em outros momentos, para a gente poder perceber qual que era o público-alvo que a gente deveria atribuir esses estudos e esses conhecimentos preliminares. E também aí nós temos, no próximo slide, a nossa participação no Encontro Tec. Também a gente estava falando sobre, na época, tratando das questões de influência da memória em relação à cultura. E aqui mais embaixo foi na FASAP, num seminário da FASAP, que nós tivemos também participação, representando aí o Grupo TEC, que é o grupo de pesquisa do professor Daniel, e que eu tenho o prazer de fazer parte. Então, a gente, na época, além das palestras, a gente elaborou mini-cursos, né, para essa captação de voluntários, a gente denominava dessa forma, captação de voluntários. A oficialização junto às secretarias de cultura e direções de escola dessa parceria, porque a gente tem que ter esse cuidado, né, com as questões institucionais e o estabelecimento dessas parcerias, por causa das devolutivas que a gente deve externar, não só para os alunos, mas como para a direção, como para os secretários. Né? O circuito de palestra tem aí os municípios e as séries especificadas, né? Dentro do que eu já disse. No próximo slide, a gente tem um registro fotográfico, como eu já disse, o professor Valdir
disse muito bem da importância do registro fotográfico e salvaguardando aí algumas imagens. E também, no próximo slide, a gente vai ter aí todas as datas, as turmas, que foram mais de uma turma em algumas séries, as escolas e os municípios, e no final da palestra, a gente passava um questionário de avaliação e solicitava que os alunos de cada município, de cada sede, de cada escola, citasse as manifestações culturais ou bens culturais ou que eles conheciam de cultura presente nos seus municípios. Então, a gente percebe aí que a Folia de Reis, por conta do ciclo natalino, né, que começa... Ele, na verdade, começa um pouco antes do Natal, com a preparação, mas durante o Natal até o dia 6, que é o dia de Reis, ela foi uma manifestação muito citada, o Carnaval também, as festas juninas, que já foram se perdendo, e daí em diante surgem outros elementos que esses participantes das palestras entendiam mediante, né, toda a linha de raciocínio e conhecimento que a gente transmitia, eles nos davam essa devolutiva. Né? Aí nós temos aí as manifestações citadas também, num segundo slide, que a gente vê uma deferência muito grande ao patrimônio material no município de Talcara, que é a Praça da Matemática, né? Que é um marco lá da gestão de cultura e de educação no município, né? Algumas outras prédios ou monumentos, fazendas, territórios específicos, como aparece aí a Rua Direita, que é uma rua de Miracema, onde acontecia o Carnaval. Então, dentro dessa estatística aí, foram os quantitativos que nós conseguimos alcançar. Então, assim, como eu havia dito, a gente fazia essa avaliação geral através desses formulários, né? Os minicursos, que foram também possibilidades de trabalhar não só a educação patrimonial estritamente com as questões culturais, mas também de memória. O tempo não possibilitou que a gente desenvolvesse esse trabalho nos outros municípios, nós ficamos somente com esses 5 municípios que eu já citei. Nós tínhamos, quando eu ia palestrar, a gente sempre levava um material de contribuição para aquela escola, seja de publicação, de livros, de encartes, né, para enriquecer e despertar também o interesse nos alunos após a palestra, né, durante o decorrer da vida educacional, que eles fizessem essas pesquisas. A gente entrava nesse detalhamento também falando dos sistemas municipais de cultura, como também o incentivo à participação em editais de captação de recursos e fomentos, que também foi um trabalho desenvolvido com o Grupo TEC, principalmente que a gente pudesse contribuir de forma a que os grupos tenham os seus planos de salvaguarda valorizados e incentivados de forma financeira, né? A gente também ofertou um planejamento educacional pedagógico anual, que era um dos apêndices. A gente, com isso, conseguia que o professor tivesse pelo menos um direcionamento e despertasse também na equipe pedagógica, na direção da escola, a importância do estudo através da educação patrimonial. Também criamos uma página no Facebook, né, que é para a gente atingir também essa faixa etária e esse grupo de alunos que estão totalmente ligados à internet. E, como eu disse, com a pandemia, nesse protagonismo aí do audiovisual, que é um dos segmentos culturais muito utilizados.
A evolutiva nas escolas dessas informações também, inclusive, eram os planos de aulas e modelos de exercício. O kit pedagógico, eu ainda estou guardando a retomada efetiva das aulas, mas já estão todos preparados para a gente fornecer às escolas, né, no retorno, e com isso a gente conclui as atividades previstas no projeto. Finalmente, a gente apresenta aí algumas considerações finais. Um dos desafios lançados é a adesão de outras pessoas, universitários, ativistas culturais ou acadêmicos, para ampliar as ações da pesquisa e conseguir mapear o maior número de cidadãos envolvidos com o fazer cultural nos 3 municípios, nesse recorte do Noroeste, com informações mais consistentes que revelassem mais digno e próximo da realidade. A gente conseguiu ter esse mapeamento com mais proximidade da realidade agora com a Lei Aldir Blanc, que houve a necessidade desse cadastramento a nível estadual e municipal dos fazedores de cultura. Então, agora a gente acha que retrata ainda, não fielmente, mas já retrata, né, o quantitativo das manifestações e dos fazedores de cultura na região. Registrando também o perfil dos artistas, para a gente contribuir o máximo possível com os recursos audiovisuais e na vivência cotidiana de todos os fazedores de cultura. Porque as questões institucionais, elas às vezes são um pouco maçantes ou um pouco deixadas de lado, e existe a importância de que o gestor cultural, no caso os secretários ou diretores, que eles entendam que o município também tem que avançar nas questões de políticas públicas, legislações, não só atrelado a um entendimento que também, às vezes, é interiorano, de que fazer cultura é fazer evento. O evento, ele é um produto do fazer cultura, mas fazer cultura não é só fazer evento. Então, a gente também tinha essa preocupação de despertar também nos secretários e que as secretarias e esses professores, diretores, os alunos fossem multiplicadores desse trabalho, né? Que externassem, além do território da escola, os conhecimentos, as informações que nós levássemos. E nós tivemos um número muito relevante de interessados, porque, à medida que a gente ia citando, principalmente, as manifestações de patrimônio imaterial, a gente sempre tinha um aluno, ou uma criança, ou um adolescente, que na minha rua tem uma folia, o meu avô também foi jongueiro, ou então a minha vizinha é doceira, a minha igreja tombada, e por aí vai. A gente ia, né, detectando aí essa proximidade de alguns participantes de palestras com a cultura ou com o patrimônio cultural. Nós também tivemos a execução desse trabalho custeada, né, de certa forma, por mim, né, que eu ia aos municípios palestrar, fornecia os materiais, né? A gente tentou uma captação de recurso através de uma edição do Prêmio do IFAM e em 2019, 2019, perdão, apresentamos aí esse projeto. Nesse interstício, a gente também foi premiado com o prêmio da Alerj, que é o Prêmio Cultural Eloneida Sturdat, e a moção de aplauso da Câmara de Miracema, reconhecendo esse trabalho, em especial no território do município de Miracema. Então, a gente tem aí para vocês também, de forma, né, da praxis aí da academia, algumas premiações e publicações que nós conseguimos realizar durante esse período do mestrado, e também as referências bibliográficas que também contribuem, né, para as pesquisas aí de forma geral, tanto de universitários quanto
dos alunos de outras faixas etárias e outras áreas da educação. Então, com isso, eu já vou concluindo, porque a gente tem aí essa troca de experiência. Esse trabalho foi muito gratificante, porque foi uma tentativa de não só de externar meu conhecimento, pesquisar e agregar novos conhecimentos, como também entender essa dinâmica e a questão da simbologia da cultura para os cidadãos, né? Para o consumidor de cultura, que hoje em dia a gente trata essa área como a economia criativa, né? Que é a área da cultura, que ela se atém a desenvolver atividades que gerem, né? Não só a satisfação, o prazer, o público, mas também que elas gerem renda para a manutenção dessas manifestações, tradições culturais, para esses planos de salvaguarda. Na oportunidade também, eu venho parabenizar o professor Valdir pela sua sensibilidade do formato que você se apresentou. As questões e causas LGBTQIA+, também estão previstas dentro do Sistema Nacional de Cultura, automaticamente no estadual e no municipal, que é uma questão necessária de que a cultura também fomente através de ações e atividades. De certa forma, eu agradeço a oportunidade a todos vocês. Me desculpem se eu me estendi um pouco, ou se eu falei muito rápido, que a gente se empolga e vai falando. Mesmo cultura é uma coisa que nos traz esse gás, esse respiro, essa forma da gente ultrapassar, né, barreiras e entender a individualidade de cada um, as questões e influências que cada manifestação ou que cada segmento cultural tem em nossas vidas, e também deixar essa contribuição a nível acadêmico para que no futuro também possa despertar em outras pessoas estudos mais aprofundados ou mais específicos de algumas manifestações, e que a gente deixe aí para as futuras gerações essa herança cultural, que é exatamente também um outro objetivo muito importante da área cultural, através do tombamento ou do registro, é que a gente deixe esse legado para as futuras gerações. Então, assim, era uma necessidade de despertar um novo público, né, uma nova geração que valorize o patrimônio cultural, como também deixar para essas futuras gerações esse legado, essas informações e essa contribuição da cultura na região noroeste fluminense. Muito obrigado a todos, uma boa noite, sigo à disposição. Obrigado, Duda. Eu pedi a Gorete para poder voltar e comentar só duas coisas que eu acho extremamente importantes, que são o seguinte. Primeiro, para que a gente faça diferença, a gente precisa ter gente em todos os degraus. Então, os materiais do nosso canal do YouTube estão à disposição, do grupo de pesquisa da Gorete, eu tenho certeza que está à disposição, do meu grupo de pesquisa. Nós temos um monte de professores, um monte de oportunidades aqui, e a gente precisa fortalecer a região juntando os gravetos. A gente está numa região que vai se fortalecendo dessa forma. Outra questão é sobre o material que o Duda citou. Ele passou por algumas cidades, como vocês viram, porque é difícil para caramba captar recurso nesse país, e ele acabou custeando do próprio bolso. No entanto, esse material está pronto e ele pode ser replicado facilmente para outras escolas, para outras cidades, mediante agendamento, mediante negociação com Duda, conversa com a gente. Quantas vezes a gente pega o próprio carro, vai num evento, vai numa cidade, vai na outra cidade. Então, o nosso objetivo é levar o máximo de conhecimento possível para ajudar toda a comunidade na educação, na cultura, em todos os projetos que a gente possa ajudar.
Ok? Ô, Gorete, só antes de passar para você, a Maria Selma tinha dito na que tem uma verdade, pergunta. Daniel, Fica à vontade. eu queria fazer um comentário para abrir a discussão, né? Se você puder esperar, tudo Claro. bem? Sim, eu estou só te indicando que a Maria Selma pediu a palavra depois. Olha, agradecer muito, né? Brindar aqui as pesquisas trazidas, falar aqui dessa forma como o Valdir trouxe a questão do plural no feminino, das singularidades visibilizadas, né? Da subjetividade, né? Ressaltada e trazer a dimensão da importância, né? Do TEC produzir, do grupo TEC produzir essa pesquisa do Duda tão maravilhosa, do Carlos Eduardo Fígaro Toche, Duda. Que ninguém conhece. Pois é. Aí, enfim, falar aqui de como que essas duas pesquisas, né, elas têm esse movimento de serem pesquisas intervenção, né, na medida em que o Valdir traz, né, esse protagonismo dos atores sociais que, por vezes, foram invisibilizados nessa história, mas quando ele traz a marca do lugar das pessoas que são plurais, das pessoas que... Uma pessoa cabem muitos nós numa pessoa, né, Valdir? Muitas pessoas, né? E quando você traz isso, o quanto que você, né, de alguma forma, você compartilha possibilidades, né, de existência, das pessoas também se tornarem protagonistas, atores, não se sentirem com essa necessidade da invisibilização. Você falou da presença das pessoas trans, das pessoas de outro sexo, também durante o dia. Não tem problema a presença à noite, mas elas também estão durante o dia, né? Elas também têm essa marca na cidade. E como que você encontrou isso, né, nos registros? Você trouxe a importância do Fernandinho para a cultura, né, que a gente presenciou, e outros tantos e outras tantas. E aí o Duda traz essa riqueza, né, que eu fui introduzida pelo seu Hélio e Dona Celina, que foram muito importantes, né, no Noroeste, com certeza, né? Profundamente, conforme o Duda é agora, junto com o Daniel, esse papel tão relevante, que eram pesquisadores também, porque eu já conheci um pesquisador do Jongo, numa situação totalmente fora do país, e ele mencionou o seu Hélio, né, que foi uma das pessoas que literalmente levou o Jongo ao Caxambu, né, ele ampliou os horizontes do Jongo e o Caxambu da nossa região, com certeza. Então, assim, a gente poder estar aqui na Praça de Miracema dando esse retorno, né? Esse retorno dessas pesquisas tão importantes no território de Miracema e podendo conversar aqui sobre dar esse feedback para o território, né? É essa a ideia desse nosso programa de extensão. Como que a gente ajuda a construir novas possibilidades subjetivas plurais, né? E de alargamento de horizontes, de ver que o mundo cabe muita coisa. Cabe singularidades, outras, cabe a valorização do novo e do antigo, respeito pelo patrimônio, né? Cultural, material e imaterial. E aí vamos, então, fazer a palavra circular. Eu quero dar a palavra, então, para quem você falou, Maria Selma. Se a Maria Selma quiser fazer uso do microfone, fique à vontade. Boa noite a todos. Professor Daniel, eu sou Maria Selma, estou no último período da faculdade da UF Matemática. E se eu entendi bem a sua abertura, quem tem um grupo totalmente sem fins lucrativos pode procurá-lo para pedir ajuda em relação à informática para esse grupo? Claro. Na verdade, eu digo o seguinte, Maria Selma, a gente é ponte. Por isso que eu pedi a palavra a Gorete para dizer que, além de ter pontes, a gente precisa ter gente em todos os degraus. A gente precisa ter professor na sala de aula, a gente precisa ter estagiário, a gente precisa ter professor de universidade, líder de grupo de pesquisa, porque a gente está num país extremamente burocrata. Então, se a gente não tiver gente da gente que vai brigar e que vai dar a cara
para apontar o dedo em ferida, a gente não consegue crescer. Então, o que vocês precisarem, se a gente, por exemplo, se o meu canal do YouTube for interessante para transmitir alguma coisa, não tem problema nenhum. O secretário de esportes, por exemplo, de Laje, que é uma cidade aqui do lado, que vocês conhecem, que tem uma questão política bastante séria, pediu para a gente transmitir, porque ele estava com medo de criar um canal da prefeitura e ter algum tipo de retaliação de um lado ou de outro político. E como a gente é da tecnologia, a gente consegue mediar essas situações. Então, o nosso objetivo é levar a informação ao máximo de pessoas que puder. Eu sei que é estranho o que a gente faz, é diferente da maioria, mas a gente está aí à disposição. Eu vim para cá porque eu pedi para vir. Sim, muito obrigada, e eu estou dizendo que irei procurá-lo sem incomodar tanto. Não, à vontade, à vontade. Dominique. Boa noite, Gorete. Boa noite a todos. Primeiro, vocês me escutam bem? Porque a internet está um pouquinho ruim aqui. Escutamos. Sim, tá ótimo. Queria dar parabéns ao Valdir, sempre muito pertinente nos apontamentos. Parabéns ao Daniel, que eu sou fã da TEC. Em 2019, eu tive a oportunidade de fazer parte desse trabalho com os meus alunos do Deodato. E, assim, o crescimento que eles tiveram com a participação da TEC, a parceria da escola foi excepcional. E confesso, Duda, que eu estou encantada com o seu trabalho. E, assim, educação patrimonial, agora eu estou cursando uma segunda graduação em biblioteconomia pela Unirio. E eu vim aqui para assistir, assim, todos são extremamente importantes, foi muito bom estar aqui hoje, mas a sua fala é que, sim, que eu estava mais esperando, para ser sincera, não desmerecendo os demais, que são excepcionais. Eu queria saber sobre a educação patrimonial, se você ainda dá curso para os professores da rede de Miracema, porque eu queria muito assistir uma palestra sua falando sobre a educação patrimonial do município de Miracema, sobre os tombamentos, que eu sei que está em franca expansão no município, um pouquinho da história, porque é um tema assim, que eu acho extremamente pertinente e importante que todos os professores conhecessem, e eu tenho essa vontade de conhecer. Então, eu queria saber se você está dando esses cursos online, se você está fazendo esses trabalhos de formação dos professores de educação básica em Miracema atualmente. Dominique, muito obrigado. A gente fica até emocionado, né, professora Gorete, professor Daniel, quando a gente realmente alcança o objetivo, como eu disse lá no início, era contagiar. Então, você já foi contagiada. Durante o processo do mestrado, como eu disse aí, eu consegui só percorrer esses municípios. Depois disso, eu consegui fazer algumas palestras e veio a pandemia, aí eu fui contemplado com o projeto, com o edital da Secretaria de Estado de Cultura, Cultura nas Redes 1, que esse ano já foi lançado o 2, né? E também no meu canal do YouTube eu fiz um workshop de cultura. O workshop, a gente, de imediato, achou melhor destacar os atores culturais da cidade e incutindo, e informando, e passando essas experiências. Então, é um material que eu também acho válido. Mas eu estou à disposição, a hora que você quiser, na sua escola ou né, na turma que você tenha, de palestrar, de conversar, de estabelecer essa troca, porque a gente, quanto mais informação a gente tem, é melhor, e sigo à disposição, e muito obrigado. Eu gosto muito do presencial também, né? A gente está num momento muito audiovisual, muita live, muita cadeira, mas se for o caso de uma sala ou de uma palestra online, ou de um bate-papo. Outro dia também eu tive o prazer de conversar com um colega da pós no IFE, e ele está doutorando, e ele me convidou para estar com ele e com os alunos através da internet, e a gente tratando também
dessa riqueza da educação patrimonial. O tempo nem sempre contribui para que a gente passe todas as informações, mas a gente, de certa forma, contagia e deixa essa porção de informações aí às pessoas. Obrigada, Duda. Mas no privado eu quero conversar mais com você em relação a essas palestras. Fiquei muito interessada mesmo no seu trabalho. Eu deixei aqui o meu WhatsApp e o meu contato de rede social, vou botar aqui meu e-mail. E, assim, na palestra também eu apresentava links de pesquisa, fontes de livros, literaturas que poderiam ser, né? Porque, assim, as turmas não eram muito pequenas. Então, no final, eu deixava um material, além do material físico, né? Livro, encarte, publicação, eu deixava também links e locais de pesquisa para enriquecer aí o interesse de todo mundo. Ótimo, obrigada, Duda. Nada, Zó. Ô, Dominique. Fala, se você quiser, explore um pouco mais, porque a ideia do projeto do Duda, originalmente, que inclusive tá para ter continuidade agora, é exatamente instrumentalizar as escolas para que elas tenham aulas contextualizadas com patrimônio local. Então, essa é a minha ideia, para a região. Ô, Dominique, eu tinha pensado nisso. Isso é bem tranquilo de fazer, tá? A questão do tombamento de Miracema, que é a forma, né, de proteção legal desses bens edificados, ainda é muito polêmica, ainda precisa de que a gente transmita muita informação, sensibilização. Então, assim, tem proprietários que valorizam, que não valorizam, tem pessoas que acham que realmente foi uma ação válida, e eu costumo dizer que a gente, enquanto gestor cultural, tem que promover a participação do patrimônio, assim como a Secretaria de Saúde tem que vacinar, a Secretaria de Educação tem que incentivar a leitura, a Secretaria de Assistência Social tem que fornecer a cesta básica, mas a gente não pode ficar só nisso, a gente precisa de ações concretas. Então, esses projetos também... Comida, né? A gente objetivava sensibilizar Miracema também em relação à valorização do patrimônio. Nós somos o 4º município no estado do Rio de Janeiro em número de imóveis tombados, referente ao centro histórico. O tombamento não é só dos prédios, é paisagístico, né? As nossas palmeiras, o corte das nossas árvores, é urbanístico, urbanístico, as nossas praças, o calçamento, o trajeto, enfim. A gente precisava também... A gente tem mais 10 minutos, e eu tenho aqui uma observação da Margarida para o Valdir, e queria ressaltar aqui uma questão, né? Não sei se o Valdir viu, a Margarida escreveu aqui no chat, uma questão de Niterói, que virou lei, né? A lei de combate ao lesbocídio, e eu queria falar para a Margarida, que eu não sei se ela sabe, mas Miracema, muito por conta desse envolvimento, né, do Valdir, de todo um contexto também, Miracema sempre à frente. Miracema tem um núcleo, um centro de cidadania LGBT, Noroeste Fluminense, né, que foi criado pela Subsecretaria de Promoção, Defesa e Garantia de Direitos Humanos, onde o Valdir é o coordenador estadual. E aí eu queria que o Valdir falasse um pouco, né, em relação a esse comentário da Margarida, e foi um encontro maravilhoso da Dominique com Duda, né? Eu acho que é isso mesmo que ela está buscando, Daniel, isso que você falou, né, dessa valorização a partir do local. Mas aí eu vou, né, fechar esses 10 minutos que nos restam, queria ouvir um pouco do Valdir sobre isso. Então, gente, na verdade, a gente faz parte de um programa estadual, que a gente agora está numa nova luta para que esse programa vira um serviço, né, que aí não tem como ser diluído, que chama Rio Sem LGBTfobia, que existe 15 equipamentos, 15 centros de cidadania em todo o estado. E Miracema cedia o núcleo, vamos dizer assim, o centro de cidadania do Noroeste Fluminense inteiro. Então, a gente atende
a população trans, entre todas as pessoas dessa demanda da sigla LGBT, entendeu? A gente tem um trabalho muito interessante. O nosso núcleo dele tem 2 meses e a gente bateu já recorde em retificação civil do Estado. Nós fizemos 16 retificação civil, que eu vou explicar o que é. A gente mudou na certidão de nascimento o prenome e o gênero da pessoa, né? Fulano chamava Joãozinho, passou a chamar Maria, e gênero feminino, que é uma conquista política muito interessante e confortável para a população trans, né? É uma população mais assassinada do Brasil. O Brasil bate recordes históricos de assassinato da população trans do mundo inteiro, né? É o país que mais mata, e ao mesmo tempo é um grande paradoxo, né? E Miracema está aí sediando, como sempre, à frente do tempo, entre muitas polêmicas, né? Mas o Centro de Cidadania está aí. A gente teve já em 2 meses quase 120, quase 170 atendimentos, tá? As pessoas acham que a gente é minoria. A gente é a minoria, né? Igual o povo fala assim, é a minoria não vista, mas a gente não é a minoria, e a gente é uma grande massa, né? Ontem mesmo eu fiz uma campanha, que eu sei que tem várias pessoas aqui, para arrecadar para uma menina trans que queria estudar uma bicicleta, uma vaquinha virtual. Nós arrecadamos R$ 1.950. A população miracemense é extremamente formidável nesse sentido. Quando a gente foi atacado nas redes sociais, a sociedade miracemense ficou no nosso lado. O Centro de Cidadania está no centro da cidade, que é o mais interessante, a questão territorial, em frente à Igreja Matriz. Eu estou aqui no centro, estou olhando aqui a Igreja Matriz lá. Isso é formidável. Miracema tem, hoje, um grande campo de direitos humanos. E eu convido a todos aqui, um dia, se quiser conhecer, passar para ver como funciona. É um centro que tem todo um protocolo estadual, tem todo um mapeamento, a gente atende também famílias, tem uma oficina de costura, a gente tem um monte de coisa aqui legal para apresentar, tá bom? E a gente está, aos poucos, trilhando esse caminho de direitos humanos. Mas já existe uma política nacional LGBT que a gente já vem cumprindo. É isso. Conheço o nosso centro. Obrigada. Maria Aparecida, se quer fazer uso do microfone, fica à vontade. Gorete, depois Margarida pediu a palavra. Maria Aparecida, se quer falar, depois Margarida, ou às vezes encosta sem querer na mão. Bom, então, Margarida, por favor. Não, obrigada, só quero ouvir. Ah, tá. Por favor. Boa noite, agora, né? Parabéns aos orientadores, parabéns aos pesquisadores, muito produtivo, né? Muito interessante. Eu acho que as 2 pesquisas prometem, né? E aí, Duda, você me fez uma viagem, eu fiz aqui umas trocas, umas conversas com a Gorete, e como você me fez passear no tempo, porque eu aprendi muita coisa na região, né, em relação ao patrimônio material e imaterial. Só para te dizer assim, eu fui aprender o significado de fulano é com eira ou sem beira na convivência aí, porque eu ouvia falar e não sabia o que era, mas aí eu fui entender o porquê, né? O jongo também eu não conhecia, tive o prazer de Gorete me levar lá em 1900 não sei quanto para ver um jongo, né? E depois eu tive o prazer, né, de depois com o seu Hélio, o projeto de jongo que a UF assumiu, do IFAM certificar, né, o Ministério da Cultura certificar
os zongueiros naquela linda festa que teve ali na rodoviária. E aí a gente teve que entrar na roda do jongo e ficar a madrugada toda dançando jongo, né? Mesmo sem saber. Então, assim, parabéns, né, pelo trabalho, e a gente tem que valorizar, sim, a nossa cultura e não deixar morrer, né, que os poderosos digam assim, isso hoje vai deixar de existir, como acontece no Rio de Janeiro, toda hora é uma notícia, né, no Brasil inteiro, e a gente tem aí muita coisa para registrar e para lutar para que ela não morra, né? Como a Folia de Reis, tanta coisa bonita que aí existe, Boi Pintadinho, né? É isso. É para parabenizar e dar espaço também para o outro falar. Bom, gente, a gente tem um evento agora às 19 horas, então eu vou passar a palavra para o Duda, porque ele levantou a mão, e eu quero aqui deixar registrado que no dia 9 e no dia 23 de novembro, a gente ainda tem 2 oficinas onde a gente vai trabalhar as temáticas de medicalização da educação e medicalização da vida, e é essa devolução das pesquisas, né, para a roda, para o público, para a gente conversar. E esses vídeos que estão sendo gravados de todas as oficinas desde agosto, eles estão sendo disponibilizados no YouTube, no canal do Programa de Pós-Graduação Ensino, e também eles vão... eu vou entrar no edital, né, agora, no final do ano, de produtos da extensão, vão ser, né, dos programas de extensão. Então, esses vídeos vão ser produtos desse programa. Por favor, Duda, a palavra é sua e depois eu vou finalizar. Professora Margarida, a memória, né, e a simbologia e a cultura nessas relações nos remetem a essas pessoas que realmente contribuíram de forma significativa. Eu tive o prazer de conhecer o professor Hélio, a professora Celina, de ir a encontros, rodas de jongo. Isso culminou, né, com a criação do Pontão de Cultura do Jongo, e o IFAM recentemente fez a gravação com os grupos de jongo Caxambu do Sudeste em reconhecimento à manutenção da tradição, e eles fizeram a gravação de um DVD com os pontos criados por cada grupo dentro da sua especificidade. Nós fizemos já um lançamento aí em Santo Antônio de Pádua, em 2017, e os componentes do grupo, se a senhora interessar, talvez ainda tenham. Mas foi um trabalho de salvaguarda, fruto desse início aí, desse tempo que a gente está destacando, que contribuiu realmente para que o jongo não acabasse aqui em nossa região. Obrigado. Bom, muito obrigada novamente, né? Hoje ao Valdir, a sua orientadora Fernanda, que não está aqui hoje, mas também é parte dessa pesquisa, ao Duda Fingolo Tostes, ao Daniel, e quero deixar registrado que eu andei conversando com o Totonho da Meirinha, eu sei que ele não está mais no Cara da Rua, já é outra pessoa que ele já passou, mas ele vai conversar, a gente vai ter uma apresentação do Cara da Rua no último dia aqui do nosso programa de extensão, certo? Excelente. Então, olha, muito obrigada, tá? Ficou um registro aqui dessas pesquisas maravilhosas. Daniel, eu peço você para encerrar a gravação. Boa noite a todos. Tá, joia. Muito obrigado a todos pela presença, a gente está à disposição. Obrigado, Gorete, mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado pela deferência. Obrigado pelo convite.